Olá, amados, paz do Senhor, boa noite, sejam bem-vindos a este canal mais uma vez para continuarmos as nossas meditações a respeito das novíssimas verdades que nos vieram agora nesta era de restauração de tudo, a era do Cristo. Como ele mesmo disse no seu tempo: eu tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. E o que ele queria dizer não é o que está escrito no Novo Testamento. O Novo Testamento é um livro de doutrina, idealizados pelos seus discípulos, pelos apóstolos, com as ferramentas que eles dispunham para a divulgação daquele nome glorioso do Cristo, e fazer com que aquele nome não morresse na consciência das pessoas, até chegar o tempo dessas verdades chegarem para nós, que não poderiam ser dadas a não ser por Ele mesmo, Cristo, porque ninguém havia compreendido o que realmente havia acontecido com Ele no deserto. Então só Ele, que passou pela experiência, poderia nos contar essas verdades libertadoras. Nós estamos no tempo da ciência pura. Ele veio para nos trazer a ciência que liberta, o conhecimento, para nós sairmos do velho mundo das crenças, para irmos para o mundo da ciência, para nós sairmos do mundo do ouvir dizer, do passado, do que aconteceu do passado, para vivermos um presente totalmente novo, conhecendo e experienciando aqui e agora. Então, como está escrito lá no Evangelho de São João, no capítulo 8, versículo 32, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará a gente de quê? Das nossas crenças escravizantes, que nos trouxe até aqui aos trancos e barrancos, porque era para que o nome desse glorioso Cristo não desaparecesse da mente humana, em razão das iniquidades que foram amontoando com o passar dos anos. Então, continuando aqui as leituras dessas novidades, dessas belas novidades restauradoras, vamos dar continuidade aqui do ponto em que o nosso irmão parou na sua leitura, quando ele relatou o batismo de Jesus, o que ele sentiu e para onde ele foi impulsionado aí. Então nós vamos falar do que ele sentiu quando ele esteve as 6 semanas no deserto. Diz o título, o Cristo falando: o que eu senti quando estive no deserto. Fui elevado no interior de uma luz radiante e me senti maravilhosamente vibrante, vivo e com poder. Eu estava cheio de êxtase e alegria e sabia sem dúvida alguma de que aquele poder era o verdadeiro Criador, do qual todas as coisas criadas haviam recebido seu ser. Esta gloriosa harmonia interior, paz e sensação de perfeita realização, nada mais precisando ser acrescentado àquele belo momento, era a própria natureza da realidade, o poder criativo, dando vida à criação e à existência. O que vi, compreendi e percebi quando estive no deserto. Fui elevado dentro de uma dimensão de percepção consciente que me permitiu ver a verdade com relação à vida e à existência. Vi lúcida e claramente o que era real e o que era falso no pensamento do homem. Compreendi que aquele poder criativo que eu estava experimentando era infinito, eterno, universal, que preenchia todo o espaço além do céu, dos oceanos, da terra e de todas as coisas vivas. Vi que aquilo era o poder mental,
era o poder criativo da mente. Não havia ponto onde não existisse aquele poder criativo da mente divina. Percebi que a mente humana originava-se da divina mente criativa, mas que era somente uma vela iluminada pelo sol. Às vezes, minha visão humana era tão espiritualmente elevada que eu podia ver através das pedras, da terra e da areia. Estas então pareciam ser simplesmente minúsculas partículas de brilho cintilante. Eu percebi que nada era realmente sólido. Quando eu tinha momentos de dúvida de que aquilo pudesse ser assim, as mudanças no fenômeno deixavam de existir, e muito mais tarde eu descobri que meus pensamentos, se fortemente impregnados de convicção, poderiam causar mudanças no cintilar das partículas, coisa que a ciência chama hoje de partículas carregadas eletricamente, e portanto produzir mudanças na aparência da pedra ou de qualquer outra coisa que eu tivesse estudado. Foi naquele momento que compreendi o poderoso efeito que a convicção ou a fé inquebrantável tinha sobre o ambiente, ao exprimir um comando ou mesmo uma crença. E ainda mais impressionante foi a abertura da minha mente, a compreensão em consciência cósmica de que tudo o que havia testemunhado era realmente o poder criativo da própria mente divina, tornada visível no cintilar das minúsculas partículas. Além disso, a aparência de tudo poderia ser profundamente afetada pela atividade do pensamento humano. Veja que poder o nosso pensamento tem. Compreendi que não havia nada sólido no universo, que tudo o que era visível estava manifestando um estado de consciência diferente que determinava a composição e a forma do cintilar das partículas. Portanto, toda forma exterior era uma expressão da consciência interior. Compreendi que a vida e a consciência eram e a mesma coisa. Era impossível dizer isto é vida e aquilo é consciência. A consciência era a vida e a vida era a consciência, e era o poder criativo de ambas, a mente universal divina, mais além, dentro e por trás do universo. Compreendi que as pessoas davam grande importância à individualidade e à forma. Elas não podiam imaginar uma mente ou inteligência operando de modo efetivo, senão por meio da forma individual. Por isso, os judeus haviam criado uma imagem mental de um imenso ser supremo, tendo todos os atributos positivos e negativos do ser humano. É o que chamam de Jeová, Deus, né? Desta forma, era possível para os profetas acreditarem em e falarem da ira de Jeová, ameaças e castigos, e da vinda de enfermidades e pragas em resposta à desobediência humana. Mas percebi que essas imagens mentais eram mitos, elas não existiam. Percebi que em qualquer dimensão da existência era a mente, a inteligência manifestada, que era o fator mais importante no que se refere à criação e ao homem em si. De modo que se deveria reescrever o Gênesis assim:
antes da criação, era a mente universal, o poder criativo dentro e por trás da criação em si. Tendo visto tão claramente, para além de toda a discussão, que o poder criativo da mente universal estava em todo lugar, no infinito do céu e ativo dentro de formas terrenas, fui impulsionado interiormente a olhar ao meu redor. Olhei e vi apenas cascalho e pedras. Então subitamente me foi apresentada a imagem de uma bela paisagem, na qual crescia todo tipo de plantas, arbustos, árvores, aves sobrevoando as árvores e animais pastando na relva. Isso tudo ele vendo essa visão no interior das pedras, dos cascalhos e da areia. Assistindo a esta visão com admiração, vi que as plantas e árvores, cada uma delas, e sim, mesmo os pássaros e os animais, na realidade eram compostos de centenas de infinitas comunidades de minúsculas entidades trabalhando sem parar em um espírito de total harmonia e cooperação para produzir as substâncias e os diversos órgãos dos sistemas interiores e os aspectos exteriores das entidades vivas e completas, o que os cientistas modernos de hoje chamam de células. Contemplei esta maravilhosa atividade por um longo tempo, ainda que o tempo já não tivesse mais importância para mim. Enquanto eu olhava, pensava: quem poderia ter adivinhado que sob a cobertura de pelagem, plumas e pele, havia tão intensa atividade em diminutas comunidades de entidades, trabalhando juntas para dar vida, forma, nutrição, cura, proteção e resistência aos corpos de tantas espécies diferentes? Era a inteligência do trabalho realizado que atraía a minha atenção. Assim compreendi que o trabalho era uma parte integral da atividade do poder criativo, desde a menor entidade, a célula, dentro dos sistemas viventes, até a mais avançada entidade no universo, o homem em si. No sistema de todos os seres vivos, todo o trabalho estava sob a direção do poder criativo divino, no qual estavam os planos e desígnios da criação. Vi que esses planos e desígnios eram na verdade formas de consciência e poderiam chamar-se de palavras. As formas de consciência poderiam ser chamadas de palavras, uma vez que cada palavra significa uma forma muito especial de consciência. Assim, a palavra original na consciência do poder criativo se manifesta no mundo visível. A palavra e, portanto, o padrão da consciência permanece na mente criativa divina, manifestando-se continuamente em si mesma. Pude ver então que tudo no universo vivia, se movia e tinha seu ser no poder criativo da mente universal, a qual era infinita e eterna, e era a única e verdadeira realidade por trás de todas as manifestações na forma individualizada. Enchi-me de louvor, pois tudo no mundo procedia e ainda estava dentro deste supremo poder criativo da mente divina. Fiquei maravilhado com toda esta atividade secreta que está sempre operando em tudo o que é vivo, incluindo o corpo humano.
Perguntei-me como é que unidades tão pequenas funcionavam de forma tão inteligente, de acordo com os planos específicos para produzir, sem erro, a forma proposta. O tronco da árvore, as espécies, as folhas, as flores, os frutos, os insetos, pássaros, animais e o corpo humano. Compreendi com mais clareza ainda que o poder criativo era a própria fonte de toda a atividade inteligente no universo. Se o homem possuía inteligência, era somente porque havia extraído da fonte universal do ser. Foi esta a resposta que Jesus deu para Pilatos, quando ele disse que tinha poder para libertar Jesus, e Jesus disse para ele: você só o tem porque o Pai te deu. Está vendo a compreensão? E por isso que ele está nos explicando com tanta clareza. E ele continua: além disso, foi-me mostrado que o poder criativo divino sempre trabalha de acordo com certos princípios de construção exatos e fundamentais. Foi-me mostrado que assim como os homens têm características claras e uma natureza bem definida ao se apresentar em frente ao mundo, assim também o poder criativo possui uma natureza clara e definida, características distintas, as quais poderiam ser claramente reconhecidas na maneira com que todos os seres vivos, plantas, animais, aves e homens foram construídos e mantidos. Vi que estes princípios e características, claramente observados no processo da criação, eram leis invariáveis governando toda a existência. Estas leis são tão parte da vida que nunca são questionadas. São constantes e consistentes, mas não havia tais leis se não houvesse poder criativo inteligente se manifestando por meio do universo. Estes princípios da criação, ou seja, as características do poder criativo em si, são os seguintes, o que nós deixamos para descrevê-los no vídeo seguinte, que na verdade esses princípios ou características são da natureza do poder criativo: o crescimento, a cura, a proteção, a satisfação das necessidades, o trabalho, a sobrevivência, o ritmo e a lei e a ordem, dos quais nós falaremos na próxima gravação. Vejam, amados, que são verdades profundíssimas que a nossa mente jamais poderia alcançar por nós mesmos, porque nós não poderíamos perceber, porque nós não experienciamos, porque ele fala aqui de ciência pura, de experiência pessoal pura. Portanto, só pode dar testemunho dessas experiências quem passou por essas experiências. E é isso que ele quer transmitir para nós agora, para alavancar a nossa evolução espiritual, para que nós possamos nos ver livres de todas as crenças, essas crenças que impregnaram a nossa consciência ao longo desses séculos e milênios, as crenças nas coisas da existência materializada, que são, na verdade, são passageiras e não são sólidas. O próprio Cristo diz que são partículas elétricas se movendo e trabalhando constantemente, são consciências, porque nós somos consciência pura, muito embora com a consciência deturpada pela nossa própria mente humana. Ao ouvir ou ver alguma coisa, nós criamos uma imagem, uma divindade, um princípio de fé do qual nós passamos a devotar total confiança, total devoção,
E muitas vezes fomos até validos com essa direção de fé que nós tivemos, porque fomos atendidos pela misericórdia, porque o poder criativo divino nos atendia por ver a nossa sinceridade e a nossa inocência na busca, usando as ferramentas que possuímos. Foi isso que aconteceu com os discípulos de Jesus, inclusive os apóstolos. Eles tiveram que fazer o seu melhor com a condição que eles tinham. Eles tinham chegado até aquele nível de evolução, e com aquele nível eles alavancaram então a evolução da raça humana, inclusive da ciência, chegando a essa desenvoltura que nós chegamos hoje, do conhecimento científico mundial das coisas que existem na natureza, através daquela vinda de Jesus. As palavras dele então alavancadas por esse esforço desses grandes timoneiros da fé cristã. O Cristo aqui mesmo até fala com um tom de agradecimento. Foi por eles não terem esquecido, deixado de lado aquele Cristo crucificado, Jesus que foi crucificado na cruz, por não ter deixado apagar da mente, foi que ele pôde voltar agora para trazer para nós as verdades cristalinas. Nenhum outro ente espiritualizado de evolução plena que já pisou essa terra teria condição de relatar essas verdades com tamanha lisura e tamanha simplicidade. A linguagem é coloquial, qualquer pessoa pode entender, o letrado e o analfabeto, porque a ciência é para todos, é para a espiritualidade. Então, graças ao trabalho e esforço desses grandes timoneiros, nossos apóstolos, foi que o nome do Cristo, conforme ele pediu, faça isso em memória de mim, não deixe que, pelo menos, Jesus, aquele Jesus crucificado, não seja esquecido na mente de vocês, já que não conseguem compreender as minhas verdades, o Cristo dizendo, segura aí, pelo menos, lembra desse sacrifício que eu fiz, e aí, vocês vão me possibilitar a voltar no tempo certo, quando estiverem preparados para ouvir essas verdades, para eu restaurar tudo e conduzi-los a uma vida plena de felicidade e bonança, já aqui na terra e na espiritualidade. É isso que o Cristo veio nos trazer agora, e nós estamos muito felizes em ajudá-lo a divulgar essas cartas, como trabalhadores da luz. E é isso que ele quer, o esforço de cada um de nós. Meditem nessas palavras, tudo que tiver dúvida, anotem em um papel à parte, coloque sobre o peito na hora de deitar e eleve o seu pensamento à consciência divina, ao próprio Cristo. Ele diz lá no final da carta 7, ele diz que ele está à disposição, a qualquer momento que chamarmos ele pode nos atender. Ele falou, tenha isso por segurança, mas não como uma muleta, porque se nós fizermos muleta e tivermos preguiça de meditar e buscar as respostas por nós mesmos, nós vamos fazer da palavra dele muletas, como nós fizemos no Novo Testamento, e nós vamos perder o espírito puro da palavra que ele veio trazer, desse conhecimento científico pessoal, e nós vamos cair novamente na vala das crenças. Esse é o meu desejo, meus amados, que nós meditemos juntos, que cresçamos juntos. É só com essa finalidade que você ganhe confiança e siga o seu caminho, segundo o que o Cristo está iluminando com a sua grandiosa luz. Essas são as palavras que tinha reservado para finalizar a leitura de hoje, palavras do Cristo Consolador, para todos nós, para o senhor, a senhora, você jovem, meditar e aprofundar nisso aí. Busque também a ler e a meditar. Tire um tempinho todos os dias, seja disciplinado e medite todos os dias, ainda que seja 10 minutos de meditação. E o senhor e a senhora, você jovem, verá o seu crescimento espiritual em um curto espaço de tempo. Muito obrigado pela sua atenção, a paz do Senhor, e fiquem com Deus.